Olá, eu tenho o prazer de conversar agora com Thaís Lazéria, criadora e fundadora da Fala, Estúdio de Impacto. Thaís, muito obrigado por conversar com a ONU News. Muito obrigada pelo convite, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, Thaís, a gente sabe que hoje, para combater as mudanças climáticas, não basta só as ações de mitigação e adaptação. É muito importante também combater a desinformação que existe em torno de toda a questão climática. E a sua organização faz um trabalho muito importante em relação a isso, que vai ser inclusive um tema que pela primeira vez vai aparecer numa conferência sobre mudança climática, a COP30, que vai ser no Brasil. Então eu gostaria que você contasse um pouco qual o seu envolvimento com a COP30 e a importância desse tema aparecer na conferência. Sim. A gente vem aí há muitos anos olhando para o que eu chamo de cadeia produtiva de mentiras, né? Então, que é todo um sistema e uma engrenagem que premia a desinformação climática ou discurso de ódio com influência, poder e recursos. Então, é muito bem organizado e é feito para atrasar e mitigar qualquer tipo de solução. É como uma nova barreira. E aí é uma nova barreira para todos nós, porque eu, você, chefes de Estado, ministros, outros stakeholders, lideranças, nós todos somos impactados por mentira o tempo inteiro. E o que a mentira quer? Ela quer atrasar as soluções, ela quer postergar as soluções e dizer, inclusive, que as soluções não são boas. Por isso que a COP em si também é um alvo. Porque é lá que você pode pensar, né, em transições, em recursos, em projetos de mitigação e adaptação. Então, ela tem uma escala mundial, nacional e territorial. E o que te motivou, Thaís, a mergulhar nesse universo de combater a desinformação do clima? O Mentira Tem Preço, que é o nosso programa de integridade da informação, ele nasceu no primeiro ano da pandemia. E havia uma dúvida, né? As pessoas deixavam de vacinar, as pessoas que amavam, né? A população brasileira e em vários lugares do mundo, né? Desacreditando nas instituições e me surgiu uma pergunta: o que será que está acontecendo na pauta socioambiental que talvez a gente não esteja vendo? E tinha uma outra coisa, né? Quando a minha filha nasceu, há 11 anos, eu pedi para o mundo ser bom com ela. E rapidamente eu me dei conta que eu precisava ajudar o mundo a ser bom. E aí, enfim, tudo isso conectado, nasceu o programa de integridade da informação, que é o Mentira Tem Preço, que nasceu para mostrar o custo alto da desinformação. E aí depois foram nascendo outros projetos dentro desse grande programa, como o Observatório da Integridade da Informação. A gente vai falar do observatório já já, mas eu queria primeiro ficar nessa ideia que você trouxe, a mentira tem um preço. Né? Que linhas de investigação que vocês percorrem, né, para mostrar o que está por trás das campanhas mesmo de desinformação? Sim, eu acredito que para a gente olhar e ser parte da solução, a gente tem que entender muito bem do problema. Né? Então, hoje, quando você olha para o cenário de desinformação climática, você tem uma série de assuntos que estão relacionados ao clima, mas que invariavelmente talvez a gente não pense na largada. Então, por exemplo, migração, educação, saúde, fé. Todos esses assuntos estão conectados com a pauta climática. Então, esse é o primeiro cenário e é por isso que é tão difícil a gente pensar numa solução. Não existe uma solução. A segunda coisa é, para a gente alcançar as mudanças, todo esse ecossistema precisa trabalhar junto. Então, a gente precisa ter a habilidade de sentar junto e conversar, que é uma das coisas que a polarização e a mentira fez com que deixasse de acontecer. Então, esse tem um segundo. O que a gente faz hoje, né? A gente trabalha com integridade, pensando em como é que você qualifica esse debate e como é que você inspira mudanças, muito num olhar de política pública, de pensar soluções coletivamente. Como o Summit, né, da Integridade da Informação, que eu comentei com você, que a gente fez com a CAD e com a CAN em março desse ano, e o governo brasileiro anunciou que integridade da informação entraria, né, na agenda oficial. E agências da ONU estavam envolvidas também nesse encontro? ONU, Unesco, embaixadas, cientistas, comunicadores populares, lideranças indígenas. Então é isso. A gente olha para todo esse sistema. Por quê? Porque invariavelmente a gente trabalha em caixinhas e as caixinhas não se conversam. E então, para a gente, claro que é super importante você ter um anúncio oficial, você ter a União Europeia dizendo que quer entrar na iniciativa brasileira, né? O governo do Reino Unido, enfim, isso é super importante, mas você ter uma comunidade que se reconheça e engaje para trabalhar junto também é super importante. Né? Então, isso foi uma das coisas. A gente trabalha pensando em como é que você conversa com desinformação, sobre desinformação climática, com quem acredita que o que você está dizendo pode ser uma mentira. E hoje esse é o cenário. Então, a gente criou vários projetos de comunicação, a gente tem uma rede, né, que alcança aí, até agosto desse ano, já 600 mil brasileiros, para falar sobre desinformação climática.
com entretenimento, com humor e com esperança. Né? Por quê? Porque a gente fala de clima sempre como uma grande tragédia, mas clima é o nosso dia a dia. Né? A gente tem que trazer cuidado para dentro dessa agenda. Né? Então, a gente já criou o programa de humor para combater a desinformação no YouTube, e milhares de views, enfim. Um terceiro eixo é educação. Como é que você trabalha com educação midiática? E não é educação midiática para quem trabalha com clima, né? Ou quando você pensa um cenário de ativistas. São advogados que vão propor soluções e que vão ter a barreira da desinformação. São organizações e grandes movimentos que vão trazer projetos de sustentabilidade para dentro dos municípios e que vão ser impactados pela desinformação ou a crise reputacional. E por fim, mas não menos importante, que é a produção de conhecimento. Como é que você produz conhecimento e distribui isso? Né? Por quê? Porque a gente não consegue pensar a solução porque a gente não consegue ver. E foi daí que nasceu o observatório, que chama OI, que é um convite. A gente veio te dar um oi e você pode ser parte da solução junto com a gente. E as pessoas podem, inclusive, enviar informações. Como é que funciona a participação, né, de quem está vendo ali na sua comunidade, né, alguma questão ligada à desinformação climática? Então, antes de criar o observatório, a gente começou a conversar com as pessoas. Lideranças, cientistas, stakeholders, ministros, enfim, dentro e fora do Brasil. Tentando entender o que estava acontecendo, o que a gente podia fazer para ajudar. Né? E aí a gente entendeu que não havia repercussão. E se você não tem dados, você não consegue pensar a solução. E se você não consegue pensar a solução, você não está enxergando o problema. E aí nasceu a ideia de ter o Observatório da Integridade da Informação, que veio como convite, né, OI, e um convite para toda essa rede. Se você produz conhecimento e quer compartilhar, quer que ele chegue mais longe, compartilha com a gente. Nessa ideia de produzir coletivamente. Mas existem várias maneiras de você pensar dados. Então, tem o dado que vai via monitoramento, e é um dos canais que a gente trabalha em parceria com a CAD, mas tem outras maneiras, que pode ser você, dentro da sua comunidade, recebeu uma mentira no seu WhatsApp. Talvez ela não seja rastreada nos dados, mas ali dentro ela pode provocar divisão, enfraquecimento da liderança e ameaça de morte. Ela não pode ser menos importante que a outra. Então, a gente também convidou lideranças, organizações da sociedade civil. Você encontrou a desinformação, chegou para você? Compartilha com a gente. Porque isso também é importante. Vocês vão investigando. E em cima disso, a gente vai conectando esses pontos, jogando luz nesses muitos problemas, porque são várias as camadas. E aí você tem stakeholders que podem pensar em soluções e vão olhar aqueles dados e vão ter condições de encontrar outras soluções para o caminho. Você tem jornalistas que estão acompanhando o nosso trabalho que vão produzir outras investigações também. Então é isso, é toda uma comunidade que começa a jogar luz nesse problema. Sozinho a gente não vai conseguir. Claro. Então essa é a coisa muito legal, né, de você chamar as pessoas para perto e pensar a solução sem julgar o outro, que para mim isso é uma chave importante, né? São as ideias, é o sistema o problema, não as pessoas. Porque a pessoa que foi impactada por desinformação, eu e você, às vezes a gente olha aquela mensagem, ela conversa com as nossas emoções de alguma maneira e você sente vontade de compartilhar, de fazer parte daquela rede ou de defender a sua comunidade. Mas você está sendo enganado. Né? Então, nesse lugar de consumidor, estamos felizes sendo enganados? Também nós somos uma parte da solução, mas nós não somos a única. Não dá para você colocar, né, nas costas do consumidor de informação na internet a responsabilidade sobre a cadeia produtiva de mentiras. Né? Claro. E para a gente encerrar, Thaís, quais são os exemplos que mais te marcaram assim, nesse processo de mergulhar nessa parte também de quem lucra com a desinformação, quem banca a desinformação, ou informações que as pessoas mandam das áreas mais remotas possíveis? Sim. O que mais te impactou e o que também está tendo mais interesse por parte dos jornalistas que acompanham o trabalho de vocês? Que exemplos assim, você destacaria? Sim, claro. Eu acho que quando você olha o recurso que essa cadeia produtiva de mentiras movimenta, é impressionante. Então, alguns dados. Então, a gente tem ali 78 bilhões de dólares, que é uma estimativa de 2019 do custo da desinformação nesse ecossistema. Você tem um outro dado que são mais de 2 bilhões de dólares indo todos os anos para sites que publicam mentiras. Você tem um mercado de publicidade na mão de pouquíssimas empresas. Então, mais de 70% da publicidade hoje está
com 4 ou 5 empresas que são as Big Techs. Então você tem uma concentração ali de recursos e para o jornalista isso é super importante você entender, porque senão você não vai falar, puxa, mas por que isso está acontecendo, né? Por que a gente não está falando sobre isso? Acho que esse é um dos caminhos. Um outro caminho de outros dados que nós trouxemos a público é a desinformação climática sobre COP dobrou. Essa notícia a gente deu hoje. E por que dobrou? Por quê? Porque uma das maneiras de você enfraquecer a COP são as pessoas acreditarem que ela não é importante. Né? E inclusive com uma série de conteúdos preconceituosos contra o Pará. Isso a nível de Brasil ou a nível internacional? No Brasil. A desinformação climática sobre a COP dobrou no Brasil. Então esse é um cenário super importante. Na edição passada, o que a gente trouxe foi como uma mentira se transformou no PL da devastação. Então foi uma mentira repetida 1.383 vezes, se não me falha a memória, sobre um dado que não existe. E virou política pública. Outro caso, no ano passado, durante as enchentes no Rio Grande do Sul, então, centenas de cidades impactadas, centenas de milhares de pessoas sem casa, uma das mentiras mais compartilhadas era que a Madonna tinha feito um ritual satânico para provocar chuva. Parece piada, mas essa é a ideia de nos afastar da solução, né? Embaralhar os nossos pensamentos, e aí, numa mesma mensagem, você tem preconceito religioso, preconceito de gênero, e nos afastar das soluções. Então, por isso que a desinformação climática, a gente precisa olhar para ela com todos esses recortes, porque senão a gente não vai conseguir ver o cenário todo nem pensar em solução. Sem dúvida. Thaís, muito obrigado por compartilhar tanto, assim, tão profundamente sobre esse problema e como existem caminhos para enfrentar essa desinformação. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu acho que a gente tem uma super oportunidade aí, né, rumo à COP30, e fico muito feliz de ter integridade na informação climática pela primeira vez numa COP no Brasil. Sem dúvida. Muito obrigado, Thaís. Obrigada.